Olá pessoas, eu sou o Mário Souto e no vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre o Redux. Mais especificamente, a gente vai desmistificar essa ferramenta, vamos implementar junto e descobrir um pouco da magia que está por trás e do que acontece quando a gente usa. Bora ver? Para esse vídeo é super importante você ter uma base legal de React e de JavaScript. E se você tiver qualquer dúvida, eu vou deixar aqui embaixo os cursos da Alura na descrição para você conseguir consolidar e depois conseguir entender melhor o lance do vídeo. Mas continua assistindo, que pode ser que já clareie suas ideias agora, vai saber. Enfim, bora pro código? Bom, eu tenho aqui uma aplicaçãozinha, uma réplica do Twitter, o Tweetelum, que a gente usa no curso presencial de React da Kaelon. E se eu carregar aqui a página, repara que ele já vem com 2 tweets aqui. E é o seguinte, se a gente for olhar aqui do lado, esses tweets, deixa eu abrir aqui a homepage, no component de idmount existe esse código aqui, ó. Eu estou fazendo um store.subscribe, que faz o setState do store getState, e aqui embaixo eu faço um dispatch para carregar os tweets. Bom, isso aqui eu poderia bater no servidor e pegar o array de objetos do lado do servidor, o array de string do servidor, mas eu prefiro deixar o código mais puro possível para tentar simplificar o máximo e a gente focar somente nos dados que estão passando aqui na aplicação. Então vamos lá, se você pegar essa aplicação, ela funciona, dá para fazer de N jeitos, mas eu simplifiquei o caso para a gente usar o tal do Redux. E aí você fica, bom, o que está acontecendo nessa tal dessa store aqui? Então eu vou abrir aqui o arquivo. E a configuração padrão que a gente vê do Redux é essa aqui, né? A gente vê que a gente sempre vai ter uma função, que vai ter um monte de if ou um switch. Aí um arquivo vai exportar uma store criada a partir dessa função reducer aqui. E junto com essa função create store. Então, bom, eu vou pegar isso aqui, eu vou fazer uma gambiarrinha. Eu vou pegar aqui e fazer o window.store é igual a store. Só para a gente conseguir ver melhor esses dados aqui fica debugando. Então agora aqui no console eu consigo acessar Store e a gente consegue ver o que tem dentro dela aqui, certo? Então vamos lá. Se eu pegar store.getState, repara que ele traz a lista com as strings que representam os tweets que estão aqui na página. A ideia do tal do Redux é, você tem um tipo de dado, beleza? Então no caso aqui os nossos tweets, e você quer externalizar a fonte única da verdade deles de dentro do seu React. Ou seja, se alguém quiser ter acesso ou manipular os dados dos tweets, você não vai mais ter uma função na home, por exemplo, se eu quiser adicionar, eu não vou mais fazer setState aqui diretamente. A ideia seria eu vir aqui e fazer store.dispatch, passando que eu quero adicionar um tweet e passando a string do tweet, que é essa aqui. E o código que vai pegar e juntar as listas e tudo mais, não é mais responsabilidade da home, é a store que está guardando os dados separadamente, que por meio dessa estrutura aqui que a gente acabou de criar, que vai pegar esse action.tweet, que é esse objeto que a gente está passando aqui, e mandando lá para dentro e fazendo adicionar. Quer ver? Ó? Vamos ver se após essa mudança, tudo está funcionando normal ainda. Então eu vou vir aqui do lado, vou tweetar, funciona certinho. Então esse dispatch está fazendo a mesma coisa que antes fazia o de setState. A diferença é, antes o setState setava os tweets na home, e agora o dispatch faz setar na store. E a home sempre pega os dados da store que estão vindo ali. Aí você fala, bom, como assim? O que está acontecendo? Tá meio mágico isso. Então, vamos parte por parte aqui, certo? Então, a ideia é o seguinte, vamos pensar primeiro esse caso aqui. Ó. A gente quer que sempre a home consulte os dados desse carinha à parte aqui, desse tal da store. Beleza? Então, a gente viu que aqui do lado no console, se eu fizer o tal do store.getState, a gente consegue pegar. Vamos entender agora como funciona esse lance de a home sempre saber que houve uma alteração e a gente conseguir notificar que existe uma alteração para acontecer, beleza? Bom, para tentar clarear um pouco mais, eu tenho aberto aqui do lado na aba um slidezinho de uma palestra que eu vou inclusive deixar na descrição aqui para vocês verem depois, onde eu comento que ó, a gente tem aqui a tal da store, que fica guardando os dados pra gente, e a home sempre vai consultar os dados dela. E aí, por exemplo, se a gente quiser adicionar ou dar um like, a ideia é que qualquer componente tenha acesso a manipular a store, despachar um dado para atualizar aqui, e a home precisa pegar a nova versão disso. Então esse é o fluxo do tal do Redux. Alguém se inscreve para pegar os dados, e qualquer pedaço da aplicação pode notificar que houve uma mudança, e esse parte primária tem que conseguir pegar e devolver o dado para toda a hierarquia de componentes. Então, voltando aqui, fica meio mágico porque a gente não consegue entender direito como que funciona o tal do dispatch, por que a action vem para aqui do reducer. Então vamos fazer o seguinte, vamos comentar o create store. Então vamos vir aqui agora e vamos tentar refazer esse cara para a gente entender o passo a passo do que está acontecendo e tudo mais. Então aqui ó, eu vou criar agora uma function create store
certo? E vamos se basear no que está acontecendo aqui embaixo. Então o create store ele recebe o reducer, que é a função que manipula os dados que estão entrando via dispatch na tal da store. Então o create store vai receber o tal do reducer. Agora é o seguinte, quando a gente vê aqui no console, deixa eu até descomentar aqui. Peraí, vamos lá. Descomenta. Ó. Quando a gente acessou a Store aqui, ela traz várias funções que tem o Dispatch, GetState, Replace Reducer. Vamos focar só nessas três aqui. Ó. Essas são as três que a gente mais usa no dia a dia. Dispatch, GetState e Subscribe. Então eu vou fazer esse nosso Create Store retornar esses carinhas aqui. Então GetState, Subscribe e Dispatch. Certo? O nosso Create Store tem de alguma forma retornar esses carinhas aqui. Então bora voltar. Então é o seguinte, como a Store guarda o state de um tipo de dado específico ou vários aí dentro da própria Store, eu vou criar uma variável state aqui dentro, certo? E o getState nada mais faz que ser uma função que retorna o state. É isso que ele faz. Então, ó, se eu salvar aqui agora, repara que ele só reclamou aqui agora de subscribes undefined e dispatch undefined. Então, esses dois aqui, sempre que a gente chama na nossa aplicação, o subscribe ele recebe uma função e o dispatch recebe um objeto, que é o que a galera chama de action aí no mundo do Redux. Então, vamos primeiro fazer o subscribe aqui. Então, eu vou vir aqui em cima agora e vou criar uma function subscribe que recebe, de novo, vamos lá, recebe uma função aqui, ó. Então, vamos lá, recebe uma função. Aí, qual que é a ideia, né? Então, vamos pegar aqui do lado, né? O tal do dispatch também. Dispatch, que vai receber o objeto da action. Então, voltando, né? Qual que é a ideia aqui por trás do subscribe? Vários lugares da aplicação podem se inscrever nas mudanças que rolarem na Store. Então, a gente pode ter vários pontos que se inscrevem na Store. Quando alguém mudar, todo mundo tem que ser avisado. Então, basicamente, a gente tem uma lista de coisas que são inscritas aqui. Então, no caso, eu vou criar aqui um const subscribers, que é igual a um array vazio. E sempre que alguém der subscribe, o que a gente faz? A gente vai pegar esses subscribers aqui e vai fazer um ponto push dessa função nova que quer ser notificada. Então, basicamente, se tiverem 3 componentes que deram subscribe e passaram uma funçãozinha, quando atualizarem a Store, 3 set states diferentes vão acontecer. Então é isso o lance que está rolando aqui por trás do subscribe com a gente. Então tá aqui, subscribe, função, subscribes.push, beleza. Vamos voltar aqui para a aplicação. Então se a gente chamar aqui, ó, Store, já está com o formatinho que a gente quer, store.getState tá com nada ainda, e store.subscribe já dá pra gente passar algum código aqui. Então, ó, console.log teste. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar mandar um store.dispatch e aqui eu vou fazer um type teste e dar enter. A ideia é que quando a gente chamar isso aqui, essa função daqui de cima tem que ser executada e o console log tem que acontecer. Como que isso vai ser possível? A ideia é que sempre que a gente chamar um dispatch, todos os subscribers precisam ser executados, ou seja, para cada função inscrita, a gente vai pegar essa função e vai executar. Opa, deixa eu pegar aqui em cima, função, certo? Então é isso que o dispatch faz. Se eu só vai voltar aqui na página, ó, deixa eu ver, ele falou map of undefined. Bom, isso aqui foi porque ele está conflitando com as outras coisas da página e tudo mais, mas daqui a pouco a gente faz o teste do console ali na prática. Mas o ponto é o seguinte, a gente já fez aqui os subscribers e aí está reclamando, ó, map of undefined. Bom, o que está acontecendo aqui? Seguinte, eu vou dar uma comentada nas coisas aqui da home, só para ele parar de dar o erro, e a gente voltar naquele caso de antes lá, né? Então, ó, rodei o subscribe e rodei o dispatch agora. Repara que ele já chamou o código daqui de cima. Ou seja, sempre que a gente despacha, ele está notificando todo mundo que se inscreveu. Só faltou agora a gente fazer a atualização do state. Por quê? Sempre que a gente despacha, essa função chama o setState da home e pega a nova versão do state, que é esse dado aqui, ó. Então a gente tem que atualizar esse cara. Como que esse cara atualiza? A gente pega o tal lá do reducer, que está aqui embaixo, passa para ele o state antigo, ou o state que a gente já tinha, o state da store, aqui ó, state da store,
e ele recebe como segundo parâmetro a ação que o usuário quer executar. No caso, esse cara acontece dentro do dispatch, né? Tudo aqui. Então, ó, o dispatch recebeu a ação. Ele vai executar o reducer, passando o state e a action. E aí, ó, a gente atualiza o state da store que está aqui dentro. E aí, gente, eu fiz uma mistureba louca aqui. Return state da store. Isso, tá certinho agora. Então, o dispatch recebe a ação que o dev quer executar, de carregar os tweets, adicionar, dar um like, ou algo do gênero assim. A gente executa a função reducer, que vai manipular os dados, e retorna o que sai dela para o state da store. Então essa versão nova está dentro da store ali agora. E aí, quem tiver se inscrito e tiver chamando o getState, vai pegar a nova versão na sequência. Então aqui, ó, se eu fizer o carrega, melhor, né, add tweet, vírgula, passando aqui o tweet, é uma string com alô. Ele não retorna nada aqui. Vou salvar aqui minha home agora. Se eu vier aqui do lado, ó, dispatch add tweet, alô. Ele trouxe aqui do lado. Como que isso é possível? Na hora que eu fiz o dispatch, na hora que eu vim aqui, ó, e fazer o dispatch passando esse objeto veio para cá. Depois ele veio para dentro do reducer que a gente cadastrou na hora que criou a store. Então ele veio para cá. E aí, ó, quando a gente acessa o type, a gente está fazendo action.type addTweet. E o return retorna um novo array com o novo tweet mais tudo que já tinha no state, ou seja, todos os outros itens daqui do array. Então, se eu salvar aqui agora, tá tudo funcionando, a gente consegue adicionar tweets e o nosso código funciona tão bem quanto se a gente estivesse usando a lib aqui do Redux. Beleza? Bom, nesse momento você deve estar, meu Deus, então quer dizer que eu não preciso do Redux, eu vou criar meu próprio Redux. Bom, o Redux, ele ainda tem lá o tal do Redux Tank, que é um dos plugins que você pode pegar e adicionar, no caso o middleware aqui, né? Tem o tal lá do Redux Saga. Então, por conta do ecossistema do Redux, eu recomendo que você use a lib, mas eu acho super importante você ter a visualização disso aqui, ó. Você entender que a lib não faz magia, que tem uma lista de funções que é executada sempre que você faz um dispatch, entender o passo a passo, isso aqui ajuda você conseguir pegar novas tecnologias e se acostumar mais fácil com o que você está trabalhando no dia a dia. Beleza? Espero ter te ajudado, espero que entender aqui o fluxo do Redux de pegar os dados, despachar uma ação nova e executar todas as funções que deram subscribe facilite seu trabalho no dia a dia e te ajude a entregar mais tarefinhas e pagar uns boletos aí. Tudo bem? Então, brigadão, até o próximo vídeo e até mais. Gostou desse vídeo? Conheça a formação front-end da Alura. Lá você vai aprender muito sobre CSS e também as outras linguagens da web, HTML e JavaScript. Já são mais de 800 cursos de tecnologia e programação, muitos de front-end.